Bom, primeiramente, da avaliação, a gente tem temas variados aí, mas eu queria fazer uma primeira pergunta e que passasse rapidamente por cada um de vocês, que é assim, a gente percebe, falando de que as coisas já estão acontecendo, né, tem exemplos práticos de que as coisas já estão aí, que a gente não está fazendo só futurologia, mas eu gostaria de saber como é que a gente dá escala ou capilaridade para que pequenos negócios, de fato, se apropriem de tecnologias assim, quais são os caminhos para que a gente passe a usar em maior número, né, essas ferramentas que, de fato, vão tratar da competitividade final das empresas, principalmente aquelas que usam tecnologia como core, como o centro, o principal do seu negócio. E eu faço essa pergunta por quê? Porque, como eu tenho atuado muito no ecossistema de inovação, eu percebo muitas startups trabalhando com tecnologias como essa, mas com baixa maturidade tecnológica, baixa maturidade de negócio, né, para poder virar isso e fazer dinheiro de fato, né? E percebo muitas empresas de tecnologia, do projeto que eu também gerencio aqui no Sebrae, que, apesar de acompanhar tudo isso, não conseguem internalizar essas ferramentas todas, não conseguem virar a chave e ainda estão no mundo mais analógico do que esse mundo digital. Então, que cada um falasse rapidamente sobre isso. Lembrar que a gente tem um tempinho para fazer esse debate e depois eu trago perguntas do público, beleza? César. É interessante isso. A gente vê aí bom, vou dar resposta dos dois lados, porque eu tenho trabalhado no mundo corporativo e com startups, então tem ponto de vista dos dois lados. No mundo corporativo, até foi interessante que na semana passada eu faço parte da banca de avaliação daqueles 100 mais inovadores, prêmios para CIOs de grandes e médias corporações. Então, eu estava analisando 40, digamos, projetos que foram inscritos para serem inovadores. Desses 40, apenas 2 tinham envolvimento de inteligência artificial, que é uma taxa muito baixa. E os 2 estavam em experimentação ainda. Quais são as razões para as empresas, de alguma forma, não serem rápidas na resposta? Uma delas é a característica da organização de ser muito lenta mesmo em reação, e a área de TI, muitas vezes, ela é mais vista como uma área operacional que uma área de mudanças. E quando ela tenta fazer alguma coisa, as pressões do dia a dia impedem que caminhe para a experimentação, porque o resultado de curto prazo é que funcione, e uma experimentação não necessariamente você tem esse retorno. Então, isso a gente tem visto acontecer com muita intensidade, e alguns exemplos práticos, nós estamos desenvolvendo algumas iniciativas de transformação digital em algumas empresas, criar dentro dessas organizações um embrião de mudanças, uma área de labs, como Magazine Luiza, Labs e assim por diante. A gente tem uma empresa que estamos fazendo isso, que é a SBK Labs, que a proposta é que, dentro de 3 anos, a própria empresa se transforma nesse Labs. Isso, modelos ágeis, experimentação, falhar rápido, mas falhar da forma menos indolor possível e assim por diante. Então, esse é um desafio nas grandes empresas, que é tentar vencer essa cultura de sempre tem que dar certo, essas coisas todas. Dá para se fazer? Dá, porque a cultura não é uma coisa estática, a cultura é a atitude das pessoas. Então, mexendo nas pessoas, você consegue fazer as mudanças. Por outro lado, nas startups, a gente tem visto também uma coisa muito curiosa. Dessas startups, muitas delas nós participamos, eu estive envolvido em algumas em Google Startup Forum e outras, e vendo as outras estavam do lado, uma parcela não existia, não usava fortemente inteligência artificial. Também a gente vê muitas startups ainda muito embrionárias nesse conceito. Daqui os exemplos foram muito bons. Esses exemplos aqui foram, eu diria, estar no topo 10% de startups que nós temos no Brasil. A maioria realmente não tem. Eu tive uma das startups, estava no Google Startup Farm, das 15 estavam lá, das 13 que estavam lá, apenas 2 estavam trabalhando com algoritmos sofisticados. O restante eram coisas muito simples. E por que isso? Eu vejo algumas razões. A primeira é a falta de conhecimento. Ainda tenho muito desconhecimento sobre o assunto. Segundo, a academia não ajuda, né? O ensino da academia ainda é muito limitado, ainda fala em banco de dados relacional, falar em MongoDB, Cassandra, essas coisas é quase que uma heresia na academia, a gente não vê isso.
E o terceiro aspecto é que nem sempre você consegue... Você tem uma escassez de talentos. Consequência dessa escassez de talentos, pegar gente boa para fazer essas coisas. E não adianta ir nos grandes fornecedores, porque não vai dar certo. Não é que eles não tenham boas tecnologias, tem, mas é um overhead muito grande, você tem que carregar por cima disso. São pesados, seja o Watson, seja o Oracle, são pesados, não dá. Uma startup não consegue bancar um negócio desse. Então, as barreiras são, eu diria, muito mais focadas nos aspectos de atitude nas pessoas, nas grandes empresas, não que elas queiram, mas a organização não permite, e na falta de gente e na falta de apoio da academia para ensinar realmente a esse aspecto. Então, acho que nós temos que vencer essa barreira de duas formas, mudando a atitude das pessoas e, de alguma forma, incentivando a educação em inteligência artificial. Educação em inteligência artificial não tem que ser mestrado e doutorado, tem que começar já no ensino básico, de codificação já nessa área. Então, acho que é por aí que a gente tem que seguir o nosso caminho. Muito bom ouvir isso, porque eu acho que foi bem de encontro com o que a gente já se propôs e que acabou culminando nesse evento. Legal, você fez exatamente os pontos que a gente identificou. Mas eu vejo que não dá para esperar, não pode esperar. Então, como que a gente resolve essa questão de escala aí? Pensando de forma diferente, pessoal. Nós tivemos a oportunidade de começar uma empresa do zero, com uma cabeça olhando para um universo completamente diferente, ou seja, bem maior. Né? Olhando lá no Vale do Silício, lá se fala tudo em exponencial, 10 elevado a 9. Estamos falando, o que nós podemos fazer para atingir 1 bilhão de pessoas? Nós nascemos assim, porque a gente não pode ser local, a gente tem que ser global. Como é que a gente utiliza tudo isso? Utiliza a tecnologia que está disponível no mercado. A gente consegue ter hoje data centers, servidores na Amazon, por exemplo, que é o nosso caso, é o exemplo que a gente utiliza. Nós conseguimos ter coisa muito forte, muito pesada, pagando isso aqui. Ó. Gasta para o processamento. Eu tenho algo que é muito pesado, eu instancio uma máquina pesada, eu processo ela e durmo ela de novo. Parei de pagar, sob demanda. Algo que há um tempo atrás, na minha outra empresa, a gente comprava data center, que, tinha máquina que a gente comprava, demorava 60 dias para chegar. Lá o ambiente era bem mais complicado, mas hoje não é. Hoje tem que colocar a cara, a tapa mesmo, tem que colocar o projeto na rua, olhar essa questão de ser um software leve, porque se você quer atingir 1 bilhão de pessoas, tem que ser muito leve, porque senão você vai passar a vida inteira arrumando servidor para você poder escalar. Então, esse é o pensamento que tem que estar na cabeça de quem está começando a fazer alguma coisa. Fazer para muitas pessoas, fazer um produto que já se auto-instale, que se auto-ensine o usuário final, que tenha um onboard muito bem feito, porque senão vira só em suporte. Olha, eu estou conversando com vocês aqui de manhã, eu falei com 2 clientes, os dois querem pagar. Coisa boa. É um problema que eu tenho que resolver, porque ele não tinha que falar comigo, o sistema está lá. Só que eu criei o produto para um cara que está usando e vendo que vale a pena, e ele manda outro pagar. Então eu tenho que resolver esse negócio, porque eu não tenho condições de ficar. E se for 10, se for 50, coisa melhor do mundo, que é o cliente querendo pagar e eu tendo que responder na mão, é uma coisa que eu tenho que trabalhar agora para o meu software resolver isso. De alguma forma eu tenho que resolver. Então o que eu estou pensando tudo? Alta escala, atendimento mundial, fazer com que o software, né, um Spotify, o Netflix, eu não preciso falar com o Spotify, não preciso falar com o Netflix para usar. O nosso produto também tem que ser assim. Esse é o pensamento que tem que estar na cabeça. Quando a gente idealizou esse evento, foi basicamente nessa linha. Eu vou até ser um pouquinho repetitivo, mas acho que o primeiro ponto para capilarizar é o despertar. Né? O despertar não é por uma onda, eu digo que é um tsunami que está vindo aí, por ser exponencial. O impacto é muito grande. E eu acho que a raiz de tudo está nas universidades. Aliás, quem é da academia aqui, por favor? Ok, maravilha. E professores? Ótimo. Então, acho que o primeiro ponto é a gente formar talentos, ter cadeiras, aí, disciplinas nos cursos de graduação e pós-graduação, para que já forme novos talentos. Acho que esse, para mim, é a semente de tudo aí. Pega esse para você. Não, está desligado. Eu acho que o pessoal já cobriu os pontos principais. Para as empresas, ter uma área de labs que pode errar e experimentar é extremamente importante. A gente está no dia a dia, tentando entregar projetos para os clientes, etc. Então, não tem muita flexibilidade para experimentar. Uma área de labs é bem importante. Para a academia, enfim, eu acho que é o mais importante. E um dos erros também que o pessoal tem você tem que estudar muito, você tem que estudar todos os algoritmos, você tem que entender tudo de lógica, álgebra, cálculo, probabilidade para poder usar.
um pouco é verdade, tomar cuidado para não sair usando, porque é muito fácil para usar também, né? Você vai lá, coloca os dados, roda o TensorFlow, o que quer que seja, tem que ter um conhecimento teórico, mas leve em paralelo estudar o conhecimento teórico e experimentar, porque treinar um algoritmo desse parece fácil, mas é muita tentativa e erro. Coletar os dados, tratar os dados, tentar experimentar é algo que leva tempo. Então, assim, estudar e experimentar bastante, eu acho que esses são os 2 pontos aí. Eu tenho já uma teoria de que o estudo da inteligência artificial e a prática dela numa empresa, numa startup, ou você fazendo isso como entusiasta, como acadêmico, ela é capaz de desenvolver em você inteligências e habilidades que provavelmente você não teria em nenhuma outra área. A inteligência artificial ela tem transformado o meu jeito de programar, o meu jeito de empreender. A minha equipe, da mesma maneira, acaba sendo até um estilo de vida, porque quando você trabalha só com computação, você pensa assim, a computação é um negócio transversal, pode-se usar a computação na medicina, na contabilidade, na indústria, e quando o programador começa a lidar com o programa naquela área de aplicação, ele acaba tendo que estudar aquilo que ele vai desenvolver. Então, o programador que vai lidar com contabilidade, com sistemas de gestão, ele acaba aprendendo bastante de gestão, bastante de contabilidade. O programador vai lidar com medicina, ele acaba aprendendo bastante da especialidade médica. É bem interessante. Mas quando o programador, desenvolvedor, ele começa a lidar com inteligência artificial, ele começa a se interessar por psicologia, ele começa a ler livros de inteligência emocional, de algoritmos, de QI, enfim, ele fica tão fissurado na questão da inteligência que ele vai estudar a inteligência dos animais, ele vai estudar os sistemas, os organismos vivos. É um negócio tão completo que eu acho que uma maneira de estimular as startups a utilizar a inteligência artificial são eventos como esse, e a gente cada vez mais mostrar os benefícios que você tem ao estudar uma área tão interessante como a inteligência, para a motivação dos próprios funcionários, das próprias pessoas que estão lidando com esse assunto. Eu acho que a inteligência artificial ela acaba estimulando o empreendedorismo até, porque ela desenvolve na gente uma necessidade de pesquisa, de testes, de análise de dados em grande volume. Então, acho que é uma maneira de trazer mais gente para esse mundo da inteligência artificial, é a gente divulgar os benefícios que isso faz até para o trabalho de quem se envolve com essa teoria e com essa prática tão fascinante, tão empolgante que é esse tema nosso aqui. Legal. Obrigado, Charles. Microfone funcionando. Esse aqui agora vai ficar bom. É igual bola. Procura quem sabe, né, Renato? Pessoal, bom, em parte do que vocês falaram aqui, o Felipe Bedin fez a pergunta sobre qual o caminho mais rápido para as empresas do painel que elas utilizaram para evoluir né, em IA. Então, de certa forma, acredito que está ali respondido, né? Alguém quer complementar alguma coisa do caminho mais rápido que usaram para evoluir em IA? Alguma complementação? Essa questão do lab interno em cada empresa. Então, o lab é uma alternativa, né? Então, essas experimentações, áreas de inovação, aquilo que o César comentou também, de como é que eu estruturo uma área de inovação, vale a pena toda a tecnologia aplicada, mas a gente ainda é importante enquanto humano, então a cultura e o mindset voltado para isso é fundamental, né? Aqui tem uma pergunta do Wanderson Rodrigues e também do Carlos Colanetes. Basicamente, eles perguntam a mesma coisa, né? Qual a melhor forma de se especializar em IA? E qual é a dica para quem para desenvolvedor que deseja iniciar em IA e onde buscar informações necessárias para isso? Né? Então, acho que são as referências aí iniciais para quem quer encaminhar nessa área. Internet, Google, Coursera, tem um monte de coisa, o MIT, quer dizer, tem um monte de cursos online. Eu creio que hoje, esse modelo que nós estamos acostumados da sociedade industrial, eu vou estudar, depois de estudar, agora, cara, você acabou de estudar, agora vai trabalhar, isso acabou. É o aprendizado contínuo. A verdade é aprender, desaprender, aprender, desaprender, aprender e assim por diante. É continuamente. Eu não vejo muito futuro em fazer a faculdade, acabar, daqui a alguns anos fazer o MBA, daqui a alguns anos. A obsolescência dos conhecimentos é rápida. Tá? E cada vez mais rápido. Então, o aprendizado tem que ser contínuo
e cada um vai ter que ser uma startup de si mesmo. Quer dizer, a startup não é... O cara tem que criar. O meu objetivo é esse, e como é tudo startup, você começa num caminho e, eventualmente, vai para outro. Dificilmente uma startup começa com uma linha, vai até o final na mesma, ela muda ao longo do tempo. A carreira vai ser assim. As próprias carreiras também vão ser assim. Não sei se daqui a alguns anos nós vamos distinguir carreiras como advogado, engenheiro civil, da forma como nós vemos hoje. Provavelmente não. E como é que elas vão mudar? A gente não sabe. Nós vamos construindo essas carreiras. E onde é que a gente vai aprender a construir? Estudando, experimentando. Então, eu não posso garantir que seja um número formal, mas uma amostragem que nós fizemos com muitas das startups, talvez umas 100, 150 que nós falamos, uma parcela significativa do pessoal largou a faculdade porque a faculdade atrapalhava ele, não porque não ensinava o que eles precisavam. Tinha uma base teórica boa, depois ia embora. A parte prática era muito ruim. Os caras ensinando ainda banco de dados relacional, essas coisas, não tem muito sentido nisso. Então, eles não conseguiam acompanhar, quer dizer, a faculdade não acompanhava a velocidade que eles precisavam para evoluir em coisas como inteligência artificial. Então, nós temos aí um grande desafio, que é como fazer a universidade ser modificada. O Hélio comentou da Singularity Universe, que é fantástico, eu estive lá um ano retrasado, e é assim, não tem a formação acadêmica tradicional, porque não dá tempo. A mudança é tão rápida que não dá tempo de você entrar nos processos de regulação e fazer isso. E, no fundo, talvez não seja tão importante assim eu ter o diploma se eu não sei fazer, eu estou despreparado. É melhor eu saber fazer algoritmos ao TensorFlow e não ter um diploma. Então, o mercado está demandando isso, e nós estamos no limiar dessa transição da sociedade linear para o exponencial, e essa transição ela é conflituosa, sim, nem todo mundo concorda, mas é um processo de transição, de mudança, novos paradigmas estão entrando. Então, é fundamental a atitude pessoal, aprender, vou mergulhar a fundo, tem muita coisa na internet, é só pegar lá e fazer, não há por que não sair daqui e começar a fazer. Acho que com relação a aprendizado é isso mesmo. Só queria compartilhar com vocês um post que eu vi hoje cedo do Pedro, da ACE, que é a antiga Aceleratec, e ele falou que estava conversando com um grande executivo e ele colocou uma indagação que ele quis reproduzir, que o executivo falou para ele assim, se você estiver numa plateia e fazer uma pergunta para a plateia, fala assim, quem aqui pensa fora da caixinha? A grande maioria do pessoal vai falar que pensa fora da caixinha. E ele fala a segunda pergunta, quem aqui coloca em prática o que pensa fora da caixinha? Aí você vê quem realmente faz. Então, é exatamente isso que o professor falou. Estuda, todo o conteúdo está disponível na internet, estuda, só que coloca em prática. Aquilo que você pegou, faz experimentação, faz a coisa acontecer. A hora que você vê que a coisa está acontecendo, você já está com um diferencial muito grande dos outros. E aí, daí para algo concreto, comercial, vendável, é um pulo. Deixa eu falar uma questão prática, né? Eu, quando fiquei assim entusiasmado, né, e até preocupado, assustado com inteligência artificial, acho que foi uns 2 anos atrás, quando eu tive noção do que estava por vir aí, eu pesquisei e cheguei numa ferramenta que todos podem usar, está na internet, é cloud, é o bigml.com. Inclusive o Sebrae vai fazer um... Não estou fazendo propaganda, a gente... Eu cheguei nessa ferramenta através do Google. E eu já fui codificador, desenvolvedor no passado, mas hoje eu trabalho com vendas e marketing, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os nossos dados do Salesforce, coloquei numa planilha e joguei nesse BigML, que é uma ferramenta, bigml.com. Quem quiser brincar um pouquinho com inteligência artificial, com machine learning, principalmente, essa ferramenta ela pegou os dados, pegou a planilha, ela identificou assim clusters de dados, ela fez tudo sozinha para mim. E ela me mostrou assim em qual período do mês havia mais vendas, qual período do ano havia mais vendas, tudo ela fez sozinha. Ela trouxe insights bem interessantes sem eu precisar programar. E hoje eu estou longe da programação. Então fica aí a dica. Além disso, eu fiz um curso no Coursera, muito bom. E no YouTube está cheio de coisa boa lá, no TED também, né? É isso aí. Acho que o pessoal já cobriu tudo. Você tá enroscado com o negócio, né? Tá bom. Mas tá funcionando, bicho. Vou pegar no teu pé o dia inteiro. Acho que o pessoal cobriu tudo aí. Se tu vai atrás no YouTube, tá cheio de curso. Tem curso da Stanford que você pode fazer lá também.
Um ponto que é legal, tem várias... O mundo acadêmico, é legal você acompanhar o mundo acadêmico nos Estados Unidos, no Canadá, e acompanha esses caras também, porque daí você tem muita propaganda da IBM, da Google, da Amazon, que o negócio é mágico mesmo, mas é legal você acompanhar a academia e ver o que eles estão achando. Então, hoje tem que ter um novo breakthrough aí, em aprendizado não supervisionado. Tem muito estudo, a academia está estudando muito, então é legal. Você não precisa ser um PhD, mas entender o que a academia está pensando para o futuro também é bem legal. E tem que saber uma linguagem de programação, eventualmente. Não sei se esse conselho vale para muita gente, mas eu vou falar de como que eu comecei com IA e me apaixonei por esse assunto. Eu comecei a desenvolver jogos com 10 anos de idade. Meu primeiro jogo que acabou requerendo o início do desenvolvimento de algo muito rústico, primitivo de IA, era o jogo da velha. Eu tinha que jogar contra a máquina, então eu criei um programa com 10 anos de idade que jogava o jogo da velha contra mim. Então, era uma coisa muito elementar, mas isso já me mostrou que era necessário desenvolver algo, criar uma inteligência. E toda vez que eu me vi envolvido com o desenvolvimento de jogos, pelo menos até os 20 e poucos anos, eu lidei muito com o desenvolvimento de jogos, sempre a gente requer o desenvolvimento de algoritmos de IA ou o uso de algoritmos de IA. Jogos é algo que realmente utiliza demais. E ele acaba sendo um bom ponto de partida para quem quer começar na computação, quer começar nessa ciência. Eu diria que é o desenvolvimento de games mesmo. Legal. Bom, só para lembrar aqui, a gente vai ter uma palestra à tarde do Maurício Castro falando justamente sobre essa questão do aprendizado, de como aprimorar essas técnicas e tudo mais. Tem uma coisa que passou por aqui algumas vezes, e a gente, nas palestras também, a gente discute em vários grupos que eu participo sobre ecossistema de inovação, que é o papel do ensino, da academia, o ensino formal. E quando a gente pensa que o nosso ecossistema precisa de um mindset diferente sobre formação, essas coisas todas, a gente pensa no sistema universitário e tal, cara, bota lá no canto. Isso é a última coisa que a gente vai pensar em fazer, porque o nosso sistema educacional realmente não atende às demandas do mercado, porque a segunda coisa o que traz a gente falar sobre isso é sempre que as empresas, quando querem contratar, falta mão de obra especializada e tal, porque o que ensina na faculdade não é o que se precisa na prática no mercado. E eu falo isso literalmente de cadeira, mas depois de estar 13 anos, fui 13 anos gestor dentro da PUC Paraná, então sei bem do que eu tô falando sobre esse modelo de formação. Mas é um gap que a gente tem fortíssimo, o que faz com que vocês interessados, tudo que a gente queira aprender hoje, não só com ferramentas de tecnologia, mas tudo está disponível na internet de uma maneira diferente de a gente aprender, absorver na hora que a gente quer, daí é mais assertivo em cima daquilo que a gente quer. E aí é uma forma interessantíssima de buscar, e as grandes universidades do mundo estão disponibilizando conteúdos online gratuito, e a gente basta correr atrás, e quem quer faz, quem não quer espera. Tem uma pergunta aqui, que eu até brinquei aqui, vai me complicar, É o Thiago Garcês. Como é que o Sebrae pode ajudar as empresas de tecnologia que estão iniciando em IA? Assim como eu falei das universidades, nós, enquanto Sebrae, também estamos trabalhando novos modelos de atuação, novas formas de poder apoiar os pequenos negócios. Este evento é uma forma que a gente tem de trazer conteúdos de ponta, tentar se aproximar de quem realmente gera conteúdo e tudo mais, e disponibilizar para as pequenas empresas. Nós somos uma empresa essencialmente de gestão de negócios, então não é nosso core tecnologia, mas a gente precisa fazer uso dela para uma série de coisas, e dentro dos projetos do Sebrae, tanto do projeto de alto potencial, projeto de startups, que a gente tem um programa de pré-aceleração e de tração, quanto no programa de TI, que a gente tem também, a gente provê uma série de recursos e insumos para poder estimular a transformação da tecnologia em negócio. Então, a gente não vai ensinar ferramentas de IA, mas talvez a gente consiga agregar muito valor ensinando como isso vai virar um negócio, como o teu negócio vai virar utilizando essas ferramentas, e o momento aqui é um desses, ok? E o Jaime falou sobre o BigML, essa ferramenta. A gente teve a oportunidade de uma parceria com
com o pessoal da Espanha e com a Telefônica Open Future, que a gente já se relaciona, de trazer esse evento que ele roda o mundo, essa caravana, e ele no Brasil acontece só em São Paulo, e a gente, por conta desse movimento e dessa repercussão toda aqui, meio que caiu no nosso colo a oportunidade de rodar o evento em Curitiba. Então, a gente ainda nem tem muito detalhe, a gente está negociando com o pessoal da Espanha sobre isso, por isso que eu coloquei informações a partir de 2 de outubro, e a ideia não é o Sebrae se promover com isso, é mais a gente passar a trazer também mais soluções, mais insumos para as empresas e para a comunidade aí que a gente está trabalhando. Beleza? Ok? Mais alguma coisa? Ele quer fazer uma pergunta. Ele vai responder também ou não? O microfone, usa esse. O Marcelo não quer nem... Esse vermelho ele não quer nem que chegue perto. Eu já pensei sobre isso, então não vou responder, mas só para brincar um pouquinho. Bug em época de inteligência artificial é mau comportamento? Daí a gente trocaria analistas de testes por terapeutas? Eu não quero responder. Quer responder? Por favor. Essa pergunta tem sentido, sim, parece que é brincadeira, mas repara, o que a gente falava em termos de testes, desenvolvimento, teste, né? Aquela coisa algoritmo muito básica, né? Programática. Agora é diferente. Você está treinando. E essa é uma coisa interessante. Treinar o algoritmo, e é uma das questões que a gente tem discutido. Eu acho que à tarde a gente vai discutir a questão direito, dessas coisas. Porque o algoritmo também pode ser influenciado, né? Quer dizer, dependendo de como você alimenta para treinar os dados, você pode viciá-lo em um determinado modelo de comportamento. Então, comportamento, sei lá, racista, alguma coisa, é só alimentar os dados, ele passa a ser um algoritmo racista, né? Então, isso é uma realidade. Então, o comportamento, quer dizer, validar os algoritmos, passa a ser uma nova função, que pode ser mais ou menos como terapeuta. Acho que um case interessante foi esse, que recentemente, na mídia, saiu aí, na mídia especializada, do Facebook Labs, a área de pesquisa, que eles estavam testando algoritmos de bots, né, chats, conversavam um com o outro, e os algoritmos começaram, no seu processo de negociação entre um e outro, chegaram à conclusão que a verborragia da língua humana, no caso era o inglês, era desnecessária, não precisava de escrever tudo aquilo, falar tudo aquilo. Então, eles começaram a sintetizar as palavras e os símbolos e começaram a criar uma linguagem própria que os pesquisadores não entendiam. Então, eles desligaram para colocar mecanismo de defesa para evitar que os algoritmos fizessem coisas fora do controle do que eles tinham planejado. Então, é muito nessa linha, quer dizer, não é ver se o código está certo, não é ver se a maneira como ele está reagindo está dentro dos comportamentos esperados. Não deixa de ser um terapeuta. Então, é uma maneira, sim, de repensar o que é a função de desenvolvedor, função da pessoa que vai validar teste. Uma daquelas funções que eu tinha colocado ali naqueles exemplos mostrava muito isso, que era o terapeuta de inteligência artificial, de algoritmos, que é o cara que vai ver se o comportamento está dentro do que a sociedade espera que aquele algoritmo reaja. Então, é uma maneira diferente, mas é verdadeira. A sua pergunta tem todo sentido. Eu também acho que está mais para a linha do mau comportamento, porque dentro dos algoritmos de IA, nós trabalhamos em geral com estatística. Então, não existe assim uma só resposta para um conjunto de dados. Existem diversas respostas, em geral, para o mesmo conjunto de dados. E os algoritmos, quando eles têm um ato falho, normalmente a gente acha que aquilo é um bug, né? Dentro da inteligência artificial, os algoritmos, em geral, eles estão sujeitos a erros e, em geral, sempre eles erram. E a gente, como desenvolvedor, acaba tendo que medir e expressar para o nosso cliente a taxa de erro dos algoritmos. Eu acho que tem que validar os dados mesmo. A gente falou ali de precisão, tem um outro termo que é bem conhecido que se chama overfitting. Pode treinar um algoritmo e ele ficar muito dependendo dos teus dados de teste. Então, validar esses dados eu acho que é algo importante. E tem vários métodos de fazer isso. Legal. Por aqui, alguém da plateia quer fazer alguma pergunta que está com receio de escrever nas mídias sociais e tal? Por exemplo, carro autônomo, eu acredito que vai ser necessário uma grande
Tá. Como que é o teu nome? Tiago, você é de alguma empresa? Não, sou mestrando. Ok, legal. Então tá bom. Me permita quebrar o protocolo um pouquinho. Eu posso pedir para você esperar para o painel das 5 horas, tá? Mas eu vou pedir para a Alessandra, que é a advogada que vai participar do painel da tarde, já dar uma ideia para você. Obrigada. Bom dia. O que a gente vê, infelizmente, é que a legislação ela não acompanha a tecnologia. A tecnologia hoje acontece muito rápido, né? A gente sabe que a tecnologia que a gente desenvolve hoje, daqui a 3 anos, ela praticamente já vai estar quase que obsoleta, já não vai estar funcionando da mesma forma. E, infelizmente, a burocracia relacionada à legislação não acompanha. Então, por exemplo, se a gente considerar o Código Civil, que foi alterado em 2002, ou o Código de Processo Civil, que foi alterado agora, ele levou um período de tempo muito grande, né, para poder ser desenvolvido e estar agora em vigor. Então, eu fico pensando com relação à tecnologia, né, com toda essa situação que a gente precisa abarcar. Por exemplo, uma situação de inteligência artificial de responsabilidade que a gente vai discutir mais tarde. Como que os juízes vão entender se eles não têm capacidade técnica para poder decidir em cima de tudo aquilo que está acontecendo? Eles não têm a capacidade técnica, então a gente vai precisar desenvolver os juízes que decidem as nossas questões. Então, por isso, infelizmente, eu acho que vai demorar um pouquinho. Um pouco do que o César falou durante a palestra dele, né? Até o papel dos profissionais que estarão envolvidos de todas as áreas, talvez seja revisto, questionado e tudo mais, né? Pode. Sair da caixinha. Saindo da caixinha um pouco. Inclusive, nós fundamos, esse ano, um Instituto de Direito Digital e Robótico. Inclusive, o direito robótico ainda é muito novo no direito, né? Então, a gente está aí pesquisando e correndo atrás, para exatamente tentar que esses juízes, que as pessoas que têm esse poder decisório, comecem a participar desse instituto. Então, tanto a minha equipe, a nossa equipe do escritório, quanto outros profissionais do direito, e também fica o convite para os profissionais técnicos, para a gente precisa, também fica um convite para todos, para vocês poderem conhecer. A gente tem o grupo no Facebook, por enquanto, para exatamente poder capacitar esse pessoal de poder decisório, porque é a nossa vida que está em jogo, né? É o que a gente está fazendo. Então, esse instituto, eu espero que a gente possa fomentar mais pesquisas, não só do pessoal da área de direito, mas também do pessoal de tecnologia, para que a gente consiga ter decisões um pouco mais direcionadas para o que está acontecendo hoje em dia. Beleza? Legal. Mais uma pergunta ali para o nosso tempo. Vamos escolher primeiro as meninas lá em cima. Tem uma curadoria aqui, não tem um bot, tem uma curadoria humana. Ok. Manda, Charles. Acho que essa sua pergunta ela tem a ver até com a resposta da anterior. Eu tenho me debatido bastante com o uso de drones em relação à legislação. A legislação está sempre atrás. É mais ou menos o que acontece com o Uber, né? A tecnologia avança, as pessoas começam a adotar massivamente e a legislação vem bem atrás. Então, o que eu estou achando é que vai precisar acontecer com o poder judiciário, com a legislação, uma revolução da mesma ordem que está acontecendo em todos os outros setores. Tudo está passando por uma grande revolução, uma grande transformação por causa da tecnologia. E eu acho que vai acontecer nos próximos anos algo muito disruptivo em relação às leis, em relação às regras
que regem tudo isso aí, porque do jeito que está, sempre as leis estão para não serem seguidas, né? A gente tem essa legislação de drones hoje extremamente precária, que são veículos que podem ser autônomos, nós trabalhamos com eles autonomamente. A legislação proíbe totalmente o uso de veículos, de drones no modo autônomo. Todo pessoal que utiliza drones para uma finalidade mais profissional acaba sempre utilizando o drone no modo autônomo, e está totalmente contrário à legislação brasileira. Então, a gente acaba sempre fazendo a tecnologia a despeito do nosso sistema legal, né? Infelizmente. Eu acho que essa linha é interessante, porque a gente fala muito de objetos conectados, mas o que um objeto conectado vai permitir? Quer dizer, um poder computacional, se liga a servidores, alguma coisa. Agora, imagina bilhões de pessoas conectadas, a poder de criação e inovação. E é aí que vão surgir as inovações. E parte de todos os lados. Vou dar um rápido exemplo de uma startup que nós temos, que é a Dado Capital, que a proposta é fazer uma ruptura no processo de relações institucionais das empresas. Ele captura dados abertos, acompanha projeto de lei, porque hoje um projeto de lei no governo, na Câmara dos Deputados, do Senado, leva em média 4 anos e meio a 5 anos. Quer dizer, a ideia é um absurdo um negócio desse. Quer dizer, 5 anos no mundo que nós estamos é absolutamente inviável. A lei já sai obsoleta. Então, com isso, se você acompanha um projeto de lei, sabe o impacto que vai ter no seu setor, sabe qual o grau de probabilidade de aprovação de acordo com o perfil de voto dos deputados e a rede de influência que ele sofre e que ele influencia. E, com isso, você pode também identificar quem são as outras entidades e, posteriormente, pessoas que estão interessadas nisso e fazer uma pressão. Passa a ser uma diferença entre um grupo pequeno pressionando para um projeto de lei para a sociedade pressionar para um projeto de lei. Então, isso dá muito mais condição da sociedade participar de forma ativa. E aí começa a ver as mudanças. Se eu participo de forma ativa, por que eu não posso eu mesmo propor os projetos de lei? E é possível, a tecnologia permite isso. A legislação é antiga, porque a legislação garante, obriga que você tenha que conferir a assinatura. Com tecnologias como blockchain, isso já não precisa. Então, eu posso realmente romper esse processo de passar por um deputado, porque o ficha limpa, por exemplo, teve que ser assumido por um deputado para poder entrar como projeto de lei. Então, isso começa com o potencial das pessoas, criando inovação, a mudar, a questionar o que nós temos hoje. O que nós temos hoje é um status quo de uma sociedade que foi criada no mundo linear, basicamente na sociedade industrial analógica. Agora, a tecnologia permite fazer outras coisas. Então, o papel do juiz vai mudar? Vai. O papel dos advogados vai mudar, porque o advogado vai ter um outro comportamento, o engenheiro vai ter outro comportamento, o desenvolvedor não vai mais ficar fazendo teste, mas sim vendo o comportamento do algoritmo em relação à sociedade. O processo de aprovação de leis. Nós estamos nesse início da transição para uma sociedade digital. A gente não tem as respostas, a não ser que tudo que puder ser automatizado vai ser, e o que tem hoje provavelmente não vai continuar. A gente não sabe exatamente como vão ser as coisas. Nós é que vamos construir. Não é? Parece aquele discurso de autoajuda, mas não é. É verdade. Nós é que vamos construir isso mesmo, porque está um papel em branco, ou um computador zerado, né? Melhor, papel em branco, computador zerado. Então, mas é isso que está acontecendo. E eu acredito que vocês têm uma grande oportunidade. Estão no início de carreira, a maioria. Uau, olha só que chance. Eu já não estou no início de carreira. Quisera eu estar no início de carreira para ter essa oportunidade. Então, nós temos aí uma grande chance de fazer grandes mudanças aí na sociedade. E nós vamos ver isso acontecer. Pessoal, legal. Bom, já tem um tempo do horário da manhã, a gente com certeza tem uma série de coisas para falar, e essa questão do ambiente legal e tudo mais, a gente vai ter mais oportunidade no painel do final da tarde para poder conversar sobre isso. Então, eu quero agradecer o pessoal aqui, eu quero dar alguns recadinhos paroquiais.